Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem, gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Infinito Amor, rogai por nós. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, né? E de praxe o nosso merchan, nos ajude aí nesse processo de evangelização, compartilhe, curta, comente os nossos vídeos, envie para os seus amigos e nos ajude aí nesse processo de evangelização que nós queremos, né, que nós sonhamos através deste canal. Muito obrigado a você que está aí escutando as nossas aulas, né, as nossas conversas, sei lá se posso chamar isso de aula, mas as nossas conversas aí sobre esses mais variados assuntos. E o tema de hoje a gente vai conversar sobre capitalismo e socialismo. Eu sei que pairam aí muitas dúvidas em relação a esse tema, no que concerne a nossa posição de cristãos em relação ao capitalismo e em relação ao socialismo. Peço o livro, João, fazendo um favor. Em relação ao capitalismo e em relação ao socialismo, né? E qual é a minha posição no meio disso, Vinícius? Né? O capitalismo é ruim, o socialismo é ruim, como vou proceder com relação a isso? Bem, vamos entender, né, na verdade, do que se trata, né, esse assunto, compreendendo melhor, né, essa grande discussão que existe na nossa sociedade. Nós sabemos que tem países, né, que são socialistas, né, outros que flertam, digamos assim, com o socialismo, outros países que são capitalistas, e eu como cristão, né, qual a minha posição frente a isso? Então vamos entender melhor isso. A primeira coisa para a gente poder entender a nossa posição de cristão é o seguinte: tanto o capitalismo quanto o socialismo são gêmeos siameses, filhos de uma mesma mãe materialista. Então o materialismo pariu, né, gêmeos, um para um lado, um para a esquerda, literalmente um para a esquerda, e outro para a direita. Porque são materialistas. Né? A valorização do capital. Enquanto de um lado os capitalistas sonham dia e noite e dia com o dinheiro que eles vão ganhar, os socialistas sonham dia e noite e dia com o dinheiro que eles vão dividir. E nesse aspecto financeiro, obviamente não haverá mérito em nenhum dos dois. Mas como vai ser então a minha posição de cristão frente a isso? Bem, a primeira questão é o não ao materialismo. E é a virtude que a gente vai buscar de que nós somos seres espirituais. Que este mundo passa. Como naquela parábola em que Jesus fala sobre aquele homem que teve uma colheita muito farta e que pensa, vou construir então, né, celeiros maiores porque a minha colheita foi boa, vou descansar em paz, etc, etc. Mas mal sabia ele que a morte, né, naquela mesma noite chegaria para levá-lo. Não adianta você perder toda a sua vida atrás de dinheiro, pensando único e exclusivamente em dinheiro. Seja o dinheiro que você vai ganhar do Estado, não é? Seja o dinheiro que você vai conseguir através do trabalho. O nosso coração não está nos recursos financeiros, nosso coração não deve estar voltado, então, para a nossa conta do banco. Não se trata disso. A nossa vida tem que estar centrada na pessoa de Jesus. E isso sim é o mais importante. Entretanto, na vida que nós temos, obviamente, só planta faz fotossíntese e vigia luz. Nós temos contas para pagar, nós temos que comer, nós temos, enfim, né, gastos aí que precisam ser vistos. E a nossa sociedade adquiriu, né, obviamente, uma complexidade financeira muito grande. Né? Então, como vai ser, Vinícius? Bem, vamos começar então essas descrições. A primeira, naquela conversa que a gente teve sobre as previsões de Nossa Senhora, de Nossa Senhora das Graças, a gente fala ali sobre todo o conceito, né, fala sobre a Revolução Francesa, e que existiu uma Assembleia Nacional em que o terceiro Estado, na verdade, estou tentando refrescar sua memória para quem viu o vídeo, um terceiro Estado que era contra o aumento dos impostos do rei, vai tentar convocar uma Assembleia Nacional contrário, né, a esses impostos,
E aí vão fazer uma reunião numa quadra de tênis, porque o rei não aceitou aquela reunião. Vão fazer ali então uma reunião. E é uma reunião de jacobinos e girondinos, onde os jacobinos ficarão à esquerda e os girondinos à direita. Os girondinos defendiam a monarquia e eram mais moderados. E os jacobinos, que ficaram à esquerda, eram mais radicais e queriam, né, botar fogo de tudo e matar muita gente, como fez a Revolução Francesa. Eram mais radicais. E daí, essa então foi a gênese daquilo que a gente entende hoje por esquerda e por direita, né? Em que nós temos uma esquerda que é mais radical, uma direita que é então mais conservadora. E aí, um outro termo que a gente precisa fazer uma distinção no âmbito da nossa sociedade é a diferença entre liberais e conservadores. Há uma certa confusão aqui no Brasil que acontece em relação a isso, né? Os liberais, eles são mais radicais, acreditam então na destruição dessa sociedade que nós temos e na construção de uma nova sociedade, advindo mesmo do socialismo, advindo dessa ideia mesmo do comunismo que a gente vai dizer, que a gente vai conversar. E os conservadores, eles têm uma ideia um pouco diferente, eles respeitam então as instituições estabelecidas, respeitam mais os valores morais estabelecidos e acreditam sim na evolução da sociedade, mas que ela deve ser feita de modo paulatino, de modo lento, respeitando aquilo que nós construímos até aqui enquanto humanidade, que aqueles valores anteriores que nós temos, nós não vamos nos livrar dele, mas nós vamos modificar aquilo que precisa então ser modificado. Nesse âmbito, então, uma coisa muito interessante entre capitalismo e socialismo, né, partindo então para... e aí, só para terminar, né, os liberais aderem mais a essas bandeiras mais radicais, né, do aborto, da ideologia de gênero, da cultura gay, etc, etc, etc. E os conservadores têm uma visão diferente, né, referente a isso também, uma visão mais conservadora em relação a essa visão de sociedade. Uma coisa aí, né, muito interessante que a gente precisa entender é que o capitalismo, ele primeiro existiu na realidade, né? Primeiro percebeu-se que se tinha ali uma economia de mercado, né? Economia esta que eu era um produtor, eu produzia lá a minha carne, o meu leite, e eu vendia a um preço, e eu ditava o meu preço. E de acordo com a lei da oferta e da procura, eu ia abaixando, eu ia diminuindo este preço, né? E a partir disso ia ganhando ali dinheiro e retirando um certo lucro, né? Que me ajudaria a pagar as minhas contas, por exemplo, enfim. Lucros esses, obviamente, que não devem ser exorbitantes, exagerados. Isso é uma outra coisa. E ali percebeu-se que existia, então, aquela economia de mercado, em que se existe muita oferta de determinado produto, o preço cai. Se existe menos oferta daquele produto e muita gente procurando, o preço do produto sobe. Então, quanto mais produção eu tenho, mais baixos são os produtos. Quanto mais procura eu tenho, mais elevado, né, é o preço dos produtos. Então, essa é a lei da oferta e da procura que rege o mercado e que nos dá a capacidade de dar preços para os objetos, para aquilo que a gente vende, para aquilo que é comercializado. E, a partir disso, é possível existir economia. Então, o capitalismo, ele existiu primeiro na realidade, ele é real, ele é factível, ele pode acontecer. Ele acontece, ele funciona em relação ao mercado. O socialismo, não. O socialismo surge, então, como ideia, né, principalmente aí por Marx e Engels, né, com outras influências. Claro que muita coisa começou lá atrás, né, em Kant, enfim. Né, mas surge, então, o socialismo em si, né, através desses filósofos, desses ideólogos. E aí eles tentam, então, né, implantar este comunismo. No comunismo as coisas funcionam de um modo diferente, em que você tem uma estatização, o Estado é grande, e a ideia é de produzir, então, um mundo perfeito, em que nós vamos quebrar a sociedade. Acaba com a igreja, acaba com as instituições, acaba com tudo, nós vamos jogar as instituições no chão, porque eu só vou interpretar o homem através do capital, e eu preciso, então, fazer que todos os homens sejam iguais, financeiramente falando. Mas, para isso, eu preciso concentrar o poder em um Estado grande, um Estado forte,
que jogue no chão as instituições para construir um mundo perfeito, um mundo novo, numa perspectiva totalmente materialista. Né? Então esse mundo novo vai ser construído, para isso eu preciso concentrar poder na mão do Estado, então eu tenho um Estado forte. E aí eu vou acabar com as elites. Né? E o mais curioso disso é que quando eu combato a elite e produzo então um Estado aí com o proletariado que tomaria então o poder, na verdade eu faço uma outra elite, que é aquele pequeno grupo ali de proletários teoricamente queriam tomar o poder, mas que nunca tomaram, porque sempre foi a elite que tomou o poder, que se perpetuou de outras maneiras no poder. Aquelas pessoas que tomam então o poder, né, se transformam então numa outra elite. Então essa elite não deixa de existir. Uma coisa que é onipresente na história da humanidade é que não adianta. Alguns seres humanos dominarão outros seres humanos. Não adianta. Se você vê todas as sociedades, alguns seres humanos terão uma posição superior em relação a outros seres humanos. E essa tentativa de construir esse mundo totalmente igualitário, ela não dá certo. Para isso foram necessários matar, para esse comunismo que nunca chegou, foi necessário matar mais de 100 milhões de pessoas, diretamente para a instalação do regime. O nazismo não matou tanto. Os terremotos não mataram tanto. As guerras mundiais não mataram tanto. Nada matou mais, nada é mais assassino do que a ideia de um mundo perfeito. O que contraria o que nosso Senhor Jesus Cristo diz: o meu reino não é deste mundo. Para isso, leve para a sua vida. Para de tentar achar que a gente vai ser feliz aqui, totalmente realizado neste mundo, viver sobre o mundo perfeito. Não vai. E ninguém pode nos dar isso. Jesus já disse, olha, é a outra vida. Jesus pede, nos aconselha, nos manda, nos exorta que nós coloquemos a nossa cabeça no outro mundo, na outra vida, na vinda dele, no mundo dele, no reino dele, em que ele é o grande rei. E não neste mundo que é cheio de problemas e situações. E uma coisa que é muito óbvia é que toda vez, para resolver os problemas da humanidade e fazer um mundo perfeito, eu preciso concentrar poder na mão de alguém. E toda vez, percebo na história da humanidade que poder se concentrou na mão de algumas pessoas, mais desigualdades, mortes, né, assassinatos de um modo geral, injustiças, aconteceram. Porque ali está o homem, e o homem é corrupto. Ninguém pode receber tanto poder assim. O Estado não pode ficar tão forte assim. Ele vai oprimir e maltratar alguns seres humanos a pretexto de fazer o bem para outros seres humanos, mas cesseando totalmente a liberdade daquelas pessoas, daquele determinado país, daquele determinado Estado. Então, o capitalismo surge, então, na realidade, mas o socialismo surge o comunismo surge enquanto ideia. Em que primeiro iniciaria, né, o marxismo vai dizer isso, uma fase que seria socialista, para depois ascender a uma fase que seria, então, comunista, em que você teria a estatização, né, dos meios de produção, e que você não teria mais um livre mercado, mas um mercado estatizado, porque ele não quer que o burguês, né, aquele que faz o comércio dele lá, ganhe mais dinheiro do que o proletário que trabalha, então, na fábrica para poder comprar o leite, o arroz e o feijão, né, daquele burguês, por exemplo. Então, é tudo estatizado, né, é tudo por controle e domínio do Estado, que é grande, que é inchado, que cobra muitos impostos, porque ele precisa ser grande para estar em todos os lugares e coordenar tudo para que este mundo perfeito aconteça, que eles acreditam, né? Um Estado grande, e que, na verdade, a gente sabe que é um Estado, no fim das contas, ineficiente, né, com inúmeros funcionários públicos que querem perpetuar-se no poder, querem perpetuar ganhando aquele dinheiro, exercendo, então, aquele trabalho. Existiu um homem, né, em 1922, né, Ludwig von Mises, ele diz uma coisa muito interessante, né? Isso está no livro do O Mínimo que Você Precisa para Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho, em que ele diz o seguinte, olha, se todos os meios de produção são estatizados, como eu disse, né, nesse mundo perfeito do comunismo, não há mercado. Sem mercado, os produtos, então, não vão ter preço.
Sem preços não se pode fazer cálculo de preços. Sem cálculo de preços não há planejamento econômico. Sem planejamento não há economia estatizada. Comunismo é apenas uma construção hipotética destituída de materialidade, em nome de uma coisa, um nome sem coisa nenhuma dentro, um formalismo universal abstrato que não escapa ileso à navalha de Ockham. Não existiu nem existirá jamais uma economia comunista, apenas uma economia capitalista camuflada ou pervertida, boa somente para sustentar uma gangue de sanguessugas politicamente lindinhos. Essa foi, né, um artigo do Olavo de Carvalho, que foi quem foi que inventou o Brasil, né, em que ele fala sobre essa constatação, né, de Ludwig von Mises em 1922, um pensador. E é tão assim. E a gente percebe que, na prática, os países que tentaram essa fase socialista para depois ascender ao comunista, isso não deu certo. Isso não funcionou, obviamente. Porque esse Estado grande, este Estado inchado, com uma economia que é estatizada, obviamente não tem condição de ter a economia. Porque não há preços, né? Ninguém vai produzir, ninguém vai... Essa meritocracia que é presente no capitalismo, que eu trabalho mais, eu ganho mais, ela também não está presente. Então o homem, já que se ele trabalhar muito ou pouco, ele vai ganhar o mesmo e não vai querer ser produtivo. Então menos produtos eu terei, obviamente terei escassez de produto. No fim das contas, o que o socialismo / comunismo, né, que o socialismo vai ser uma fase para o comunismo, a única coisa que eles conseguem fazer em relação à economia é miséria. Né? Vide a situação de Venezuela e tantos outros aí. Né? Diferentemente, por exemplo, da China, que é muitas vezes socialista aí em relação aos seus modos, em relação à sua vida, em relação ao Estado grande, mas que é mais capitalista e mais aberto ao capital externo, por exemplo, mais aberta, então, à economia, tem uma economia mais aberta do que o próprio Brasil, né, que tem uma economia interna muito forte, né, que tem muitas barreiras aí à entrada do capital externo, coisa que é própria também do capitalismo. Então, é a mesma China que não consegue, né, dar o mínimo de dignidade para aquela população tão grande que ela possui. Por onde se passou pelo mundo, a única coisa que o capitalismo conseguiu, o socialismo conseguiu dar / comunismo foi pobreza para todos os lados. Então, por conta disso, esse ideal comunista ele nunca chegou a acontecer, porque essa economia 100% estatal, ela é impossível. Ela, como eu disse, o capitalismo surge na realidade, o socialismo surge como ideia. Daí a diferença básica dos dois. Daí que um dá certo, porque um já existia, e o outro estão tentando implantar até hoje. E aí, a princípio, tem aquela fase socialista, não é verdade? Que depois, no caso do socialismo, eles ainda permitem alguns resquícios de propriedade privada, né? Mas que no comunismo isso, obviamente, acabaria. Né? Mas não dá certo. Obviamente não dá certo. Então eles foram se metamorfoseando e aparece também um filho feio disso aí, que é, na verdade, o progressismo, em que você tem toda a questão, entre aspas, né, espiritual do socialismo, espiritual no sentido de costumes, né? De costumes e práticas e ideias sendo trazidas para o âmbito da sociedade, mas a sociedade ali é capitalista, ou pelo menos meia boca, né, o que seria uma espécie de centro, etc., mas a gente instauraria, então, essa sociedade perfeita, ainda que no mercado não seja tão possível assim o ideal comunista. E aí vem todas as defesas que pertencem também ao comunismo e ao socialismo, a defesa dessa sociedade perfeita, em que o aborto é garantido, né, ele é legalizado, em que a ideologia de gênero, a erotização das crianças, a cultura gay, todas essas outras coisas, essas bandeiras que são feitas para atrair muitas vezes as pessoas que acreditam, né, nessas coisas. E aí eles, né, desde lá de Stalin, que foi um grande estrategista, né, qual que é a grande sacada deles, né? É ganhar muitas vezes, então, as pessoas que exercem influência, né? E aí você pega os intelectuais e monetiza, né? E compra esses intelectuais. E aí, a partir disso, os intelectuais, obviamente, eles têm uma força muito grande na sociedade, embora seja quase que invisível, mas o poder intelectual é um poder grandioso,
Porque pensem, né, um professor de faculdade, por exemplo, ensina outros tantos que serão professores e que vão dar aulas em outras faculdades e que doutrinarão, era para ensinar, mas doutrinam outros alunos. Isso vai crescendo, 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 assustadoramente, até que todos tenham aquela mesma ideologia. Não sejam livres, mas acreditam, né, naquele determinado ideal. Ganha, então, os intelectuais, ganham, então, os artistas, porque sabe que eles têm uma função de influenciadores, de grandes influenciadores, então, na sociedade, né, ganham os meios de comunicação, que é aqueles que vão formar, né, a mentalidade, ajudar a formar a mentalidade daquela população. Algumas pessoas, a única fonte, né, de conhecimento que elas têm é a Globo. E aí, tudo que a Globo ensinar, ainda hoje, né, essas pessoas, às vezes não têm nem tanto acesso à internet assim, somente pessoas de um pouco mais de idade, a única coisa é que essas pessoas assistem a Globo e tomam aquilo ali por verdade e saem repetindo ali todas aquelas palhaçadas, muitas vezes, que a Globo prega através dos seus telejornais ou das suas telenovelas. É o único arcabouço cultural que aquela pessoa possui. E aí, né, na construção desse mundo perfeito, uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, né, foi Gramsci, né, que é o fundador, então, do Partido Comunista Italiano. Ele olhou para a igreja, né, e entendeu que a igreja era o grande obstáculo, então, para a implantação do socialismo e depois do comunismo. Né? E aí ele diz o seguinte: olha, a igreja tem, né, é milenar, não conseguimos destruí-la. Então o que nós vamos fazer com a igreja? Nós vamos esvaziar a fé. Nós vamos entrar na igreja, nós vamos tomar a igreja, nós vamos nos infiltrar na igreja. E a partir desse plano, né, a partir disso, nós vamos retirar a capacidade de transcendência. Então, ao invés de eu estimular as pessoas a rezarem, a ter contato com o divino, na verdade eu vou estimular, então, confraternizações de grupos. Ao invés de eu falar sobre pecado, vou falar mais sobre pecado, né? A pornografia é pecado, né? Roubar o outro é pecado. Não vou trabalhar a ideia de pecado que ofende a Deus. Eu vou trabalhar a igualdade social. Eu vou trabalhar a sociedade perfeita, eu vou trabalhar a luta de classes, eu vou encher de ideologia a cabeça daquelas pessoas e tirar Jesus Cristo da cabeça daquelas pessoas, do coração daquelas pessoas. Porque aí eu ganho a igreja e esse entrave, essa obstrução que é a igreja, né, ao socialismo, eu jogo ele por terra. E a partir disso, né, com alguns outros o desenrolar, então, da história, né, inicia-se, então, a teologia da libertação. Né, obviamente tiveram muitos filósofos depois, após isso, né, Karl Rahner e outros mais. Enfim, aqui no Brasil tomou uma importância muito grande devido ao trabalho de Dom Helder Câmara, que era, né, um bispo na época, mas que foi um dos fundadores, digamos assim, da CNBB. Então, surge então, a teologia da libertação. A teologia da libertação ela vai sendo difundida aí, né, em que tira a sacralidade da Sagrada Eucaristia, por exemplo. Existem alguns lugares no Brasil em que não se considera ali o corpo e o sangue de Cristo, dentro de uma igreja católica, mas só uma representação, é uma partilha entre eles. Ou que já começam a considerar que ali existe Jesus Cristo, mas só naquele momento. Então, a partir do momento em que a Eucaristia foi dividida, né, foi partilhada com os irmãos, na verdade não é uma comunhão, é uma partilha, né? A partir daquele momento ali, depois Jesus já não está ali não está mais ali, e aquilo que sobrou de vinho, aquilo que sobrou de pão, eu posso jogar fora, porque não é Jesus mais que está ali. É esse o nível, e adicione aí todas as loucuras que são feitas aí em relação à missa, essas missas de contextos, missas africanas, missas, enfim, né, em que toda aquela liturgia, né, não é respeitada. Quando falo, me refiro a missas africanas, eu me refiro, na verdade, ao desrespeito ali. Eles fazem se estão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, trazem ali, levam ali os gaúchos lá e levam um churrasco. Né? Aí desrespeitam totalmente
a liturgia, com essa ideia de integração, né, lá do gaúcho, em relação à missa, desrespeitando totalmente a liturgia, acabando então com a sacralidade daquilo ali e transformando aquelas pessoas, na verdade, em massa de manobra para fazer essa grande revolução, que na verdade é um grande desejo de poder. E as ideias são então difundidas, né? Você tem o advento aí da CNBB, que eu sempre me pergunto, então, Vinícius, e a CNBB? A CNBB não faz parte da hierarquia da igreja. A igreja tem padre, a igreja tem bispo, a igreja tem, então, os arcebispos, tem os cardeais, a igreja tem o papa. CNBB não faz parte dessa hierarquia. Então, a CNBB soltou o documento dizendo isso e isso. É uma confederação de bispos. Bispos no seu território, no seu território, ele tem poder e etc, etc. Não vou entrar nisso. Entretanto, a CNBB em Constituição não faz parte dessa hierarquia da igreja. E que, na verdade, a CNBB muitas vezes funciona apenas como um partido político, disseminando ideologia e não disseminando a fé em Cristo. Certo? Mas convido vocês, não vamos olhar para essas pessoas. Vamos olhar para os santos da igreja. O que sustentou a igreja e continuará sustentando são homens e mulheres santos e não essas dissidências. E não esses filhos feios, para dizer o mínimo. Olhemos para os santos da igreja. Aqueles que sempre vão defender aquilo que é certo e errado e que o pecado é uma ofensa a Deus. Aqueles que vão defender a vida de oração, que vão defender os sacramentos, que vão defender o contato íntimo com o Senhor, a intimidade com Deus, a vida de oração, que vão defender o mundo perfeito, mas não aqui, no céu. Na outra vida e não aqui. Né? Então, houve muita, né, dessa propagação, né, infelizmente, dentro da igreja. Estamos aí para poder, obviamente, combater este mal, como Nossa Senhora pediu que nós combatêssemos os males espalhados pela Rússia, na Revolução Russa, como a gente sabe, né, em 1917, quando aparece para aqueles 3 pastorinhos. Combatamos, então, esse mal, principalmente com a arma da oração, obviamente, mas de modo algum nos atrelando a essas pessoas, né, que dissipam, então, essas mentiras mundo afora, pelo Brasil afora. E uma coisa muito curiosa, que chega a ser irônica, é que, na verdade, o socialismo, ele serve, na verdade, a um capitalismo monopolista. Existem algumas pessoas, na verdade, até algumas famílias, né? George Soros e a família Rockefeller, por exemplo, que instigam, muitas vezes, a própria ocorrência do socialismo no mundo, porque já tem tanto dinheiro que não querem mais aquelas regras do capitalismo e querem, na verdade, ter o monopólio e o domínio sobre a sociedade. Né? Querem você, querem a sua consciência. E eles acabam trabalhando, eles acabam instigando movimentos socialistas mundo afora, governos socialistas mundo afora, patrocinam isso para continuar mantendo-se no poder. Não adianta o que se faça, sempre haverá uma elite que vai tentar dominar os outros seres humanos, que vai tentar ganhar a sua consciência, que vai tentar modelar então aquilo que você acredita, as suas atitudes, que vai querer te dominar. Só Jesus nos deixa verdadeiramente livres. Só Jesus. E eu não preciso nem dizer, né, como se a igreja é totalmente, existem muitos documentos da igreja totalmente contrários ao comunismo, ao socialismo, né, o grande santo João Paulo II, né, São João Paulo II, combateu bastante o comunismo, o socialismo mundo afora, também porque viu, né, os males ali na Polônia, causados então na Polônia, pelo socialismo. Muitas sociedades russas, né, na antiga União Soviética, muitos países lá, né, o índice de ateísmo é muito grande, porque há uma perseguição óbvia em relação à fé. Então as pessoas vivem muitas vezes na pobreza, sem esperança, sem fé em Deus, sem nada. No âmbito, né, enfim,
Sobre o socialismo, obviamente, a igreja é diametralmente contra, diametralmente oposta. Em relação, obviamente, ao capitalismo, o cristão verdadeiro ele também não vai ser um capitalista selvagem, no sentido de ser indiferente à necessidade do próximo, né? Mas, obviamente, a única economia que funciona é a economia de mercado. Há de se tomar muito cuidado também, muitas vezes, com os governos, muitas vezes capitalistas, que para justificar a sua existência acabam entrando muito na vida particular da sociedade, intervindo de maneira também muito exagerada, né, ao invés de deixar essa população verdadeiramente livre. O meu reino não é deste mundo. Aguardemos, então, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos parte daquele grupo, pequeno grupo, daqueles que esperam, né, a vinda, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Não defendamos de nenhuma hipótese, não acreditemos que nenhum homem será capaz de trazer esse mundo perfeito. Só Jesus, que é homem, mas que é Deus, que vai trazer esse mundo perfeito, mas não aqui, na outra vida. Combatamos, rezemos pelo mundo. Rezemos pelo fim do socialismo, do comunismo. Rezemos para que os capitalistas também se tornem pessoas digamos, que não sejam indiferentes à dor, à necessidade do outro. Os socialistas, obviamente, não defendem o próximo, mas defendem a si mesmo. Rezemos pelo nosso país, né? Por esse crescimento aí também da esquerda, esse crescimento também desse socialismo no nosso meio, que, como a gente sabe, só traz males, corrupção. E acreditemos, né? Combatamos os males espalhados pela Rússia, combatamos esses males e esperemos pela vinda de nosso Senhor. Não somos capitalistas e nem socialistas, somos cristãos. O capital vai passar, né? O socialismo vai passar. Marx e Engels passaram. Só deixaram esse grande mal que é o pensamento, que é a filosofia deles. Mas Jesus continuará, permanecerá. E é este mundo novo que nós defendemos. O mundo que o Senhor vai implantar, e só neste mundo nós seremos plenamente felizes, plenamente satisfeitos. Não sejamos indiferentes à dor do próximo. Quero fazer mais à frente uma outra live sobre isso, outro vídeo sobre isso. Mas sejamos dia após dia cada vez mais solidários. Ao invés de ficarmos preocupados, estamos ganhando muito ou pouco dinheiro, nos preocupemos e com aquilo que a gente tem, poder ajudar as pessoas que necessitam de ajuda. Olhemos para o próximo. É uma bala que você vai comprar no sinal que vai ajudar aquela pessoa que está ali. Vinícius, mas ele vai comprar cachaça. Isso já não é problema seu. A intenção do seu coração é de ajudar. Porque os políticos, muitas vezes, que nós elegemos, também tomam seus uísques e cheiram o pó. Com também o nosso dinheiro. Ajudemos, então, aqueles que estão ao nosso redor. Sem essa ideia de querer estabelecer um mundo perfeito. Porque para fazer um mundo perfeito, a gente tem que concentrar poder na mão de alguém, e isso acaba trazendo mais mortes. Como o socialista que matou mais de 100 milhões de pessoas, diretamente no mundo afora. Mas façamos o bem àqueles que estão ao nosso lado. É isso que Jesus pediu de nós. E, acima de tudo, rezemos. Peçamos a Deus, dia e noite, por nós e pelo mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.